É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Que eu, como gravo muitos episódios e muito longos, tenho que ter a subscrição. Pois, Já pois. estamos a gravar. Já está, já está. Mas não te preocupes que eu depois edito esta parte. Mas, pois, os teus episódios são para aí 3 horas, uma coisa assim do género, 2 É 2 horas, horas, 2 nada. horas e meia, 3, às vezes já 4 horas, já tive um episódio de 4 horas. É muito. Sim, sim, sim. Está bem, então vamos lá começar. Olá Pedro, bem-vindo ao podcast Dividendos Portugal. É um prazer ter-te aqui. Obrigado por teres aceito o convite. Olá, E eu. Diamantino. Ah, só para gozar. Como ninguém sabe o teu nome, eu vou-te chamar Diamantino a partir de agora. Ok. Olha, eu queria começar por uma curiosidade. Tu tens um passado académico ligado à engenharia florestal, lecionaste ecologia, foste membro de uma banda de rock, criaste uma empresa de consultoria ambiental, agora mais recentemente abriste horizontes para o tema dos investimentos. É deste trajeto ímpar que nasce a tua alcunha da Ave Rara? Sim, acho que é. E é aquela coisa de, desde miúdo, que eu sempre tive aquela veia do experimentalista. Eu adoro é experimentar coisas e mais tarde na minha carreira apercebi-me que eu sinto aquela excitação por novas áreas de conhecimento. Olha, agora há uns meses foi pelo golfe. Comecei, fui experimentar, fui ter umas aulas de golfe e agora estou viciado naquilo. Pronto, ainda ontem foi um amigo que veio de França, esteve aqui e ele disse: "Epá, eu também jogo golfe". Eu: "Bora, vamos os 2 para o campo". Foi espetacular e fomos jogar golfe, depois almoçámos, até gravámos a nossa conversa em jeito de podcast no almoço, foi muito interessante, mas eu sempre tive esta coisa, eu gosto de experimentar, estudar coisas, aprender novas coisas e gosto daquela excitação inicial de uma nova área, uma nova exploração de situações e de coisas que eu ainda não sei em que é que vão dar. Depois, apercebi-me mais tarde, quando criei negócios, que essa excitação perdia-se quando o, a área quando eu já começava a dominar a área ou quando, pronto, já era mais do mesmo, já era tipo, aprendi uma nova coisa, criei um negócio à volta daquilo e agora é preciso manter aquilo. Isso Certo, depois a parte de manter já não me encanta, estás a ver? certo, Eu certo. ficava sempre com aquela vontade de eu agora queria me meter noutra coisa. E então começava a experimentar. Foi daí que nasceu a palestra Como Conseguir Emprego em 30 Dias, em 2014. Foi numa experiência que eu fiz, tipo, olha, estou farto de fazer consultoria ambiental. Agora vou fazer uma palestra para quem está à procura de emprego, os erros que eu cometi, que eles não deviam cometer. Certo. E o meu percurso tem sido um bocadinho por aí. E até foi o meu amigo Ricardo Matias, que é um designer com quem eu trabalho, toda a parte dos meus sites e os meus livros e assim, ele é que me cunhou de ave rara. Tu és uma ave rara. E foi daí que veio o nome do livro, A Ave Rara, porque lá está, aquilo até está no feminino, não é? A ave rara, mas é uma classificação que ele me deu, não fui eu que me autoclassifiquei de ave rara, foi ele. Ok, boa. Essa paixão que tu tens por novos desafios e por coisas novas, tu trabalhaste como funcionário e a determinada altura, ou trabalhavas como funcionário, e a determinada altura nasceu esta ideia de criar a Noctula, a tal Uhum. empresa de consultoria ambiental, e isto é uma mudança de paradigma quase radical, em termos, por exemplo, de responsabilidades. Como é que foi este processo de adaptação? Foi muito difícil para ti? O que é que. Na minha cabeça era aquilo que fazia mais sentido, porque, como deves compreender, os perfis assim mais experimentalistas, quem fica preso àquela coisa dos 15 anos ou à idade dos porquês, já houve pessoas que me disseram assim: "Mas tu ficaste preso na idade dos porquês?" E eu: "Mas porquê?" Exatamente por causa disso, que é, tu dizes-me qualquer coisa e eu vou-te perguntar: "Mas porquê? Quando? Como é que ele fez? Quem é que juntou? E estudou o quê? Que exemplos viu?" E a determinada altura havia pessoas que me achavam um bocado irritante, do género: "Este gajo pergunta coisas a mais." E eu achava que era uma forma natural de aprender, era, tu explicas-me uma coisa e se eu não percebo, eu digo assim, admitindo mesmo, eu agora até uso uma expressão muitas vezes que é: "Peço desculpa pela minha ignorância, mas porque é que isto e aquilo que acabou de dizer?"
Não percebi. E há pessoas que têm esse problema de não percebem, mas também não têm curiosidade ou não têm o à vontade de admitir: "Não percebi", porque acham que vão levar o carimbo de burros. E eu sempre tive aquele à vontade de: "Não percebi, explica-me". E depois tu explicas-me e eu pergunto: "Então e a outra coisa?" E tu dizes assim: "Mais vale não lhe explicar nada, porque eu cada coisa que lhe explico ele pergunta-me mais 3 Mas coisas a uma seguir". pergunta nova, sim. E eu comecei a sentir que não estava a ser bem compreendido e valorizado pelas entidades, empregadoras, onde eu estava. Então, estás mal, muda-te. E então fui-me mudando. Mas comecei a sentir que, por muito que me mudasse, ao fim de algum tempo, eu sentia que estava desajustado. Eu sentia que eu tinha aquela curiosidade de experimentar uma nova área, experimentar não sei o quê, e as pessoas diziam: "Epá, está bem assim, está a resultar, meu, mas para quê? Deixa de estar quietinho". E eu: "Não, mas agora vamos experimentar". Isso não tem nada a ver. O que é que tem uma palestra de como conseguir emprego em 30 dias a ver com consultoria ambiental para licenciamento de parques eólicos? Não tem nada uma coisa a ver com a outra, não é? E Certo. o que é que tem, livros sobre empreendedorismo? Olha, o que é que tem os vídeos de TikTok sobre investimentos a ver com a formação de engenharia florestal? Não tem nada a ver, mas eu acho que a piada está mesmo aí, percebes? Uhum. Mas na minha cabeça, para responder à tua pergunta, na minha cabeça era a coisa que fazia mais sentido. Eu sentia, ok, eu já não me estou a enquadrar totalmente nas equipas onde estou, acho que já não é o problema de onde eu estou, é o problema de hierarquicamente eu depender de alguém. E eu acho que tenho valências, eu estou a verbalizar-te o meu pensamento na altura. Eu acho que já tenho valências e conhecimentos que me permitem falar com este, com aquele e com aquele nestes projetos. Pá, e começar do zero uma coisa minha. E aí depois eu sou responsável pelos meus próprios resultados. Olha, será que eu tinha razão em ser o gajo que faz muitas perguntas? Será que eu tinha razão quando achava que os outros não me valorizavam como eu achava que deviam valorizar? Logo se vê, o mundo vai-te dar as chapadas que tu precisas e vai-te pôr no sítio. Eu achei que ia ser mais fácil, confesso. Achei que ia ser mais fácil criar o meu próprio emprego. Não é que tenha sido muito difícil, mas eu apercebi-me a determinada altura que, no início, em 2009, quando criei a empresa de consultoria ambiental, 2009 e 2010, eu percebi-me que o difícil para mim não era conseguir projetos e clientes. O difícil é que eles me pagassem a horas. E eu não Sim. tinha noção disso quando trabalhava para outros. Percebes? Porque não era eu que controlava isso. As faturas Certo. eram emitidas, mas eu não sabia se pagavam a horas, se pagavam tarde. E foi aí que eu comecei a ver, ui, então eu tenho responsabilidades com funcionários que já contratei, não sei o quê. Este tipo já me devia ter pago há um mês, há 2 meses, há 4 meses, há 6 meses. Este pá, eu tive uma situação de uma empresa que para me pagar 600 e poucos euros demorou 2 anos e eu tinha que ligar todas as terças e quintas para o departamento, só às terças e quintas é que eles atendiam. Quer dizer, não atendiam, mas era às terças e quintas eram os dias oficiais, raramente atendiam. Epá, mas foi horrível, e eram só 600 e poucos euros, não era uma coisa que causasse moça. E Certo. foi aí que depois me apercebi, afinal isto é mais difícil do que parece, aquilo que se conta na internet de vais criar o teu próprio emprego e vais ficar milionário, não vais, ponto, desculpa lá já frustrar-te, não vais, até porque do criares o teu próprio emprego a transformares aquilo em negócios que funcionam sem ti, vai um passo muito grande, e é aí que vem depois o meu livro A Averrara 2, do caos e das dívidas a um estilo de vida livre, porque quando deixas de trabalhar para outros, criaste o teu próprio emprego. Mas o teu próprio emprego, se tu não estás lá, se estás doente e não sei o quê, a maior parte das vezes aquilo depende de ti, não funciona se tu não estiveres lá, não é? Certo. Ou no meu caso, eu já tinha funcionários, mas eu era tão perfeccionista, não delegava nada, eu é que sabia, eu é que controlava tudo. Mesmo que eu tentasse delegar, eu estava sempre aqui, nas costas. Então, já fizeste? Não, 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 para ali. Isto é Uma irritante, isto é gestão, uma microgestão de microgestão. pessoas, Sim, não sim, é? sim, sim. E e tudo isso estava a fazer com que: "Ok, só tu é que sabes, então faz. Só tu é que sabes, então corrige o que os outros fizeram". E isso leva-te a trabalhar 14 horas, 16 horas por dia. E depois um Certo. dia acontece-te o que me aconteceu. Desmaias de cansaço 3 vezes no mesmo mês e apercebes-te que não és o homem de ferro e apercebes-te que se calhar estás a fazer tudo mal e até questionas se, como eu cheguei a questionar-me, nos primeiros anos da minha empresa de consultoria ambiental, se calhar não devia ter deixado de trabalhar para os outros.
Se calhar, por muito que eles não me valorizassem, olha, aquilo era certinho e queriam que eu abrandasse a minha vontade de fazer. Eu até abrandava, pronto, se calhar até se tinha sido melhor, porque acelerei tudo muito mais, trabalho muito mais horas, tenho mais preocupações e ganho menos dinheiro. Foi isto que eu senti a determinada altura. Estás a ver? Certo. Era uma zona de conforto muito atrativa, não é? Esses Sim, primeiros tempos mais difíceis. a transição, eu acho que tu deves ser é um bocadinho mais. Eu estava, não sei, eu não tinha noção do que era as prestações de serviços e os tempos que tu podes estar, se não disciplinares os clientes, como eu depois comecei a fazer, os tempos que tu podes estar sem receberes o dinheiro. Já faturaste, já vais pagar IVA, não é? Que as finanças não querem saber. Ainda não lhe pagaram, não quero saber, Mas ainda 23% é para mim. não entrou nada, não é? Exato. Pois, mas ainda não pagaram. Vá lá forçá-los a pagá-lo, a pagar. Isso não tem nada a ver com isso. As finanças são aquele sócio que não quer saber. A parte deles tem que entrar. E se não entrar, levas logo 20% de multa pelo atraso. Não entra agora, entra mais logo a seguir. E se não pagares, aquilo depois vai acumulando mais multas em cima. Hum, e foi aí que eu me apercebi. Se calhar eu estava. Não estava errado quanto a ter competências e ter já alguns contactos que me permitissem criar o meu próprio emprego. Aí eu estava certo. Não estava errado de podes fazer à tua maneira, não tens ninguém a chatear-te, queres inventar, inventa, experimenta, erras, corriges, mudas de direção, ótimo, adorei, e é isso que eu mais valorizo em tudo o que eu consegui criar de 2009 para a frente. Agora, toda a parte fiscal, contabilística, tesouraria, entrada e saída de dinheiro na empresa, eu não tinha noção, porque eu nunca tinha lidado com isso. E eu estava iludido. Estás a perceber? Eu Ok. estava com uma noção que acabou por o mercado me mostrou que não ia ser bem assim. Só que eu depois comecei a ler muitos livros, como é que outros faziam, como é que outros tinham disciplinado os clientes a pagar a horas, como é que outros tinham deixado de ser perfeccionistas e tinham começado a definir instruções de trabalho, tipo receita, tic, 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 passo a passo, como é que fazes, porque tu sabes fazer, está tudo na tua cabeça. Fixe. Então, só tu é que fazes. Veio o caminhão do lixo, atropela-te e depois como é que é? Ah, só ele é que sabia fazer, nós não sabemos pegar nisso. Pum, fecha a empresa no dia seguinte. Tu morres, fecha a empresa. É nesse sentido também que nascem, por exemplo, nasce a tua presença nas redes sociais com o YouTube e o podcast como uma forma, se calhar, de documentar este processo de aprendizagem, de Também é. inspiração. Sim, para mim e para os outros. Vamos pensar. Eu pensei assim, ok, pode não vir o caminhão do lixo atropelar-me, mas eu posso ficar com demência, posso ficar senil. Mas como é que eu faço? Isto já tem que estar tudo disciplinado e tudo documentado. Eu comecei com instruções em tópicos, em Certo. ficheiros Word ou em ficheiros Excel, com automatizações e não sei o quê. Mas depois pensei assim: não, há coisas é que eu tenho que gravar os ecrãs. E até foi mais tarde, como criar um podcast, como editar livros sem editora, porque eu, por exemplo, todos os livros que eu tenho, e mesmo os romances da minha esposa, em luciajulião.com, são editados por nós. Nós é que contratamos o designer, nós é que fazemos tudo e nós é que depois fazemos contratos com a FNAC, com a UC, com a Bertrand, com a Amazon, nós tratamos disso tudo. Certo. Hum, e então eu comecei a ir fazendo, para mim, como é que, por exemplo, sei lá, edito um livro, fiz um curso online como editar e distribuir um livro sem editora. Quando eu edito o livro seguinte, eu vou ao meu próprio curso online e aquilo funciona como instrução de trabalho, que é como é que eu pedia o código de barras? Ah, está aqui, vou à aulinha de como pedir o código de barras. Como é que eu punha isto, o e-book, na FNAC Online ou na Kobo? Ah, vou à minha aulinha. Estás a ver? Eu próprio vou consultar os meus cursos online, porque são coisas que eu não faço todos os dias, depois esqueço-me. Como é que fiz? Então eu comecei a achar aquilo brilhante, de se um dia tiver um episódio qualquer de esquecimento, bato com a cabeça e esqueço-me de tudo. Não há problema, porque eu vou ler os meus livros e vou ver os meus cursos online e rapidamente fico a saber tudo outra vez. Percebes? Boa. E os Tens tudo outros, documentado, é isso? tenho tudo documentado. Uma E os boa dica. outros que trabalham comigo e que eu já fui delegando, têm instruções de trabalho para tudo e mais alguma coisa. Se eu for atropelado pelo caminhão do lixo, espero que não, mas se eu for atropelado pelo caminhão do lixo, opa, a ser que seja por uma coisa de qualidade e não pelo caminhão do lixo. Hum,
Deixa-me bater aqui. Mas se isso acontecer, os meus negócios já não fecham de um dia para o outro. Percebes? Porque eu já tenho equipa, já tenho tudo delegado e já toda a gente sabe como fazer, sabem as suas responsabilidades. Eu já não controlo ninguém, já não. Olha, quando é que entregas isto? Nem sei quando é que eles têm que entregar, porque eles entregam, cumprem os prazos. Estás a Certo. perceber? Olha, falando então aqui de investimentos, passando esta parte mais recente, digamos Tem tudo a assim, ver, não é? O engenheiro florestal que decide agora, vou começar a. da, da tua exploração por coisas novas. Tu lembras-te Hum, da primeira ação que compraste? Ainda tens essa ação no portfólio, por exemplo? Tenho, mas ainda não, mas não era a original, era a Facebook. Ainda era Facebook, ainda não era Meta Platforms. E na altura comprei Tesla também, que agora não está no meu portfólio. Hum, Lembro-me porque comecei, registrei-me na corretora de giro, porque era a corretora que uma amiga minha usava, e eu perguntei-lhe, tá, fazes investimentos na bolsa? Ela dizia, sim, até como é que faz? Registrei-me numa corretora, na de giro, e eu fiz, pum, registrei-me, pronto. E depois fiquei ali meio perdido. Quando foi aprovada a conta, fiquei a olhar para aquilo, tipo, então e agora, eh, como é que eu faço? Que empresa é que estão cotadas? Deixa ver, empresas que eu uso. Facebook. Ah, está aqui, Facebook. Então eu lembro-me, tipo, lá 3.000 e poucos euros no início. E então foi Facebook, a Tesla, isto foi em 2018, dezembro de 2018 que eu comecei. Só que depois comecei a ir, olha, tipo no golfe, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a seguir uns canais de TikTok, fiz 12 aulas, comprei 12 aulas de golfe, no campo, lá com o professor, mas depois comecei a seguir uns canais no TikTok e uns canais de YouTube para ver técnicas e não sei o quê, e eu agora vou afinando em função do que aprendi nas aulas e destas técnicas. Quando comecei a investir na bolsa foi a mesma coisa, deixei-me seguir uns canais no YouTube para ver o que é que outros andam a fazer. Então seguia aqueles, as 3 empresas a comprar este mês, não sei o quê. Na altura, 2018, 2019, aprendi muita coisa sobre análise técnica e assim, que ainda hoje uso para definir melhores pontos de entrada. Portanto, aquilo que eu faço nos investimentos é a parte da análise fundamental, que na altura eu não ligava nenhuma, não é? Quanto Ok. é que vale esta máquina de fazer dinheiro? Na altura não sabia nada disso, nem queria saber. Agora, há vários anos para cá, o preço é a última coisa que me interessa, para ver se o preço, se aquele preço está barato ou caro, tenho de saber quanto é que faz quanto dinheiro faz aquela máquina, não é? Quanto é que vale aquela máquina de fazer dinheiro. Na altura, eu só seguia os sensacionalistas de isto está a subir 100% e, portanto, vai continuar a subir. Nem o céu é o limite. E então aprendi a ver velas, níveis de suporte, níveis de resistência, suportes horizontais, suportes diagonais. Foi muito útil nessa altura, mas aquilo começava a mexer, a ocupar muito tempo e começava a mexer muito com as emoções. E ainda por cima, lembro-me de 2019, eu posso ver aqui que o SP500, portanto o índice das 500 maiores americanas, em 2019 deu um retorno de 28,9% e o meu portfólio em 2019 caiu 33,4%. E eu pensei assim: como é que num ano incrível que até um macaco cego, e o meu mentor costuma dizer isto, até um macaco cego de um olho e perneta ganhava dinheiro nesse ano só comprando um ETF que siga o SP500. Mas o Pedrinho, a comprar e a vender o que diziam os youtubers sensacionalistas, estava a ter montes de trabalho, a pagar montes de comissões de compra e venda à corretora, e se estivesse quieto, tinha valorizado 28,9%. A fazer o que fez, desvalorizou 33,4%. E aquilo para mim foi uma aprendizagem do caraças, estás a ver? Num ano em que, se não fizesses nada, crescias brutalmente, fizeste muito. Sabes, é aquela diferença entre, como é que se diz? Estás-te a mexer, mas não estás a andar. É a corrida no hamster na roda. Aqui ainda era pior. Estás-te a mexer, mas estás a cavar. Entraste nas escadas rolantes, mas no sentido contrário. A cavar, estás a perceber? Sim, sim, sim. E pronto, e foi em 2020, eu já conhecia em 2019 o Adam Cole, foi Mas uma também pessoa já que
que me Já vamos falar recomendou. sobre ele também, sim, sim, sim. Sim, e foi em 2020 que eu subscrevi pela primeira vez, o Ultimate Investors Playbook, UIP, dele, e subscrevo desde então, portanto já é o 6º ano que eu subscrevo a anuidade dele. Ok. E pá, mudou tudo, porque aí eu passei a centrar-me nos fundamentos, no quanto dinheiro faz, portanto, é uma empresa madura, é ou não é, é líder de mercado, faturação, lucros crescentes, tem grandes vantagens competitivas face à concorrência. Ora, é que eu quando aprendi aquilo tudo, eu assim, e tudo aquilo onde andei a meter dinheiro não cumpria estes critérios. Certo, certo. Portanto, não Foi um fazia abre-olhos. sentido. Sim, sim, Foi, sim. foi, foi. Mas perdi 24 mil e não sei quantos euros. Perdi Aprendeste. mesmo, assumi Sim, totalmente as perdas, vendi tudo e assumi. A partir de agora só vou fazer o que aprendo com o Adam Khoo. Foi mesmo assim, a partir de ok. junho de 2020. Olha, com o teu passado em engenharia na engenharia florestal e Hum, depois dos estudos que tu chegaste a fazer para alguns parques eólicos através da consultora, tu podemos dizer que tens aqui um fraquinho por ações de empresas de energias renováveis ou é mentira? não, é mentira. Não, é exatamente ao contrário. Eu, por perceber Ok, tanto das energias renováveis, é que percebo. Olha, isto é uma reflexão muito gira, porque se me perguntares, consideras que as energias renováveis vão ser uma cena de futuro? Eu não sei, considero, e é importante continuarmos a investir no desenvolvimento de energias renováveis. Agora, pode ser um excelente investimento comprar as ações de empresas que trabalham na área das renováveis? Acho que não, é a minha opinião. ok, Porque nestes últimos anos eu tenho visto que não há uma empresa que se mantenha líder de mercado durante muitos anos. Há empresas que eu já vi gigantes e que era impensável algum dia caírem, e vias cair por um negócio ou dois que correram mal nos Estados Unidos e mandaram aquilo tudo por ali abaixo, e a empresa foi comprada por quase nada por uma empresa concorrente, percebes? Já ok, vi coisas assim. Ou seja, eu como estou nessa área, eu tenho visto o que tem acontecido desde 2004, que foi quando eu comecei a abraçar as renováveis, portanto já há 21 anos, eu tenho visto o que tem acontecido às empresas de energias renováveis. Pá, o que acontece no passado não quer dizer que vá acontecer no futuro, certo, mas eu não vejo aqui que haja grande alteração no futuro, porque as energias renováveis são muito dependentes, a maior parte das vezes, numa cena unilateral, que é dos governos. Portanto, os governos aprovam tarifas ou lançam leilões para as empresas apresentarem quem dá menos pela energia que vai injetar na rede. Isto, aquilo, aquilo, aquilo. E aquilo é uma guerra para zero. Portanto, certo, certo. não vejo que sejam empresas como beldades tecnológicas nas quais eu tenho grandes investimentos, não vejo que sejam coisas que Ok, já tive inclusivamente participação num ETF de energias renováveis, mas até esse acabei por decidir vender porque disse assim: "Pá, esquece, esquece, ok. para mim não faz sentido". Ainda para E mais conhecendo a área das renováveis, para mim não faz sentido ter participação ok. nessas empresas. E ligado à parte da consultoria, tu já tiraste alguma vez alguma ideia ou te surgiu alguma ideia derivada dos teus negócios assim no dia a dia em que tenhas investido? Ou seja, empresas cotadas na bolsa, se eu já tirei ideias para implementar nos meus negócios, já, já. Não, 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 ao contrário, imagina, eu Hum, se calhar vou reformular a pergunta e depois vou hum. editar esta parte, que é Não, não edites, isto é incrível. alguma vez tiveste uma ideia de investimento derivada, imagina uma empresa pública, derivada das tuas negociações no dia a dia, ou seja, cruzaste com um cliente que tinha uma empresa e tu disseste assim: olha, esta se calhar é uma boa empresa para investir porque está a trabalhar bem, tem Não, bons. não. Mas o contrário aconteceu. O contrário já aconteceu. Ou seja, por eu depois começar a perceber a parte da análise fundamental, como é que as empresas funcionam, como é que elas crescem, como é que as tecnológicas, eu gosto muito de empresas tecnológicas. hum, Houve determinados modelos de negócio que me inspiraram para fazer alterações nos meus negócios privados, nas minhas empresas Ok, privadas. Nomeadamente, por exemplo, modelos de subscrição. Muitas empresas trabalham com modelos de subscrição, a Netflix, a Adobe. Por exemplo, o modelo de subscrição da Adobe foi o que me inspirou a ter todas as subscrições de conteúdo no meu site.
as subscrições online que eu tenho no meu site foram inspiradas pelo modelo de funcionamento da Adobe. Que depois agora tu vês toda a gente a funcionar, todas as grandes empresas querem modelos de subscrição nos seus modelos de negócio. Porquê? Porque te trazem uma previsibilidade de receitas brutal. Ainda Certo. estávamos a falar com o Francisco Teixeira, estávamos a falar que ele, com quem eu fiz ontem o jogo de golfe e o almoço, ele estava a dizer que viu uma estatística que no caso da Amazon Prime, a subscrição que a Amazon tem, que a taxa de retenção de clientes é 98%. Eles têm 2%, eu não sei onde é que ele foi ver esta estatística, mas ele disse que tinha visto isso há pouco tempo, tem 2% de desistência da subscrição. E eu disse, pá, mas faz todo sentido, então. Amazon Prime permite ter acesso a Prime Video, filmes, séries, documentários. Permite entregas prioritárias. Compro hoje, amanhã está aqui, no escritório. Permite não pagar portes em 99% das encomendas que eu mando. É muito raro uma encomenda que eu vejo, olha, isto tem portes. Muito raro. É uma subscrição incrível. Ainda por cima, é baratíssima por ano. O valor que Não há entrega. razão nenhuma, ou seja, o que te entrega, é isso que tu ias dizer, o valor que eles te entregam é muito superior ao preço que tu pagas. E isto é interessante, esta discussão de uma coisa é o preço, outra coisa é o valor. Exato. E tu recebes um valor muito superior com a subscrição da Amazon Prime, recebes um valor muito superior em relação ao preço que pagas. E por isso é que eles têm uma taxa de retenção Muito tão alta. baixa. E ele dizia, e Não, de sabes qual é o retenção, preço? de retenção alta, não é? Retenção, Sim, taxa de churn é retenção que é tão... baixa. Sim, sim. Exatamente, taxa de desistência baixa. E eles tinham uma compra média por cliente da volta dos 500 euros ou dos 500 dólares, que é uma coisa inacreditável, Certo. estás a ver? Ou seja, e eu depois também fiquei a pensar, desde que tenho a subscrição da Amazon Prime, passei a encomendar mais coisas, passei. Havia coisas que se calhar eu comprava noutros sítios ou encomendava de outros sites, passei a mandar vir da Amazon. Porquê? Não pago portos. Eu gosto daquela coisa de, epá, quero comprar um livro, compro hoje, está cá amanhã, fixe. Já não vou à FNAC, desculpem lá, FNAC, não vou à FNAC, escolho-os todos aqui. E é que depois ainda por cima, repara, eu não tenho participação na FNAC, mas tenho participação na Amazon. Então eu Certo. comecei a pensar nisto. Então o dinheiro que eu dou a esta empresa da qual sou eu acionista é fixe, porque nas contas depois aquele bocadinho que eu lhes dei está lá, a amontoar nas Algum. contas trimestrais, Certo. não é? Eu fico orgulhoso quando olho para as contas das empresas nas quais invisto, eu digo, um bocadinho disto é meu, eu contribuí. E depois elas devolvem-me, ou com dividendos, eu prefiro normalmente, devolvem-me com valorização do preço das ações. Ok. Tu falaste aí no Adam Cool. Ele também é um youtuber, portanto, também Uhum. é um youtuber, até relativamente, aliás, bastante conhecido. Que características é que tu viste nele que te fizeram confiar, em particular, e segui-lo, quer no YouTube, quer depois através dos serviços privados que ele tem? Para já eu acho-lhe piada, eu acho que ele é parvo a dizer as coisas e eu gosto de pessoas que são parvas a dizer as coisas, porque lá está, a minha mãe sempre me disse que eu fiquei preso na cena dos 15 anos, que eu brinco e digo as coisas como se tivesse 15 anos. E eu gosto quando as pessoas são assim, não ganharam filtros à medida que foram envelhecendo. E o Adam Cole tem muitas analogias interessantes. Ele fala nas beldades, fala nas galdérias, que eu depois também falo pá, em inglês, e ele usa o termo slut, que ainda é Certo. pior do que galdérias. Quer dizer, galdérias soa mal, mas se tu disseres em inglês ainda soa Sim, sim. pior, não é? Ele não, Mas filtros isso não é muito com ele, não. sim, ele não tem filtros e eu comecei a gostar do facto dele te dar exemplos de quando fala, sei lá, do governo chinês estar sempre em cima das empresas, não sei o quê, ele fala: "O pai chinês, se tu namoras com a filha dele, um dia vai e corta-te a" pronto, Certo. estás a ver? E comecei a adorar a forma como ele apresentava as coisas, a forma como ele explicava as coisas, e aquilo começou a fazer muito sentido para mim. E ainda por cima, eu estava a ter resultados péssimos. Eu vinha de 2019, o tal ano que em vez de ter 28% de valorização, tive 33% de desvalorização. Se calhar os vídeos que eu andava a ver do Adam, o Adam Cole, os vídeos que eu via dele era quase sempre contrários aos outros. Os outros diziam que isto não para, não vai parar, e ele dizia, isto está em bolha, vai rebentar. No Covid toda a gente dizia, isto vai ser pior que a Grande Depressão. E ele dizia,
já bateu no fundo, agora é comprar a partir de agora. E eu assim, ou este é o gajo mais idiota de todos os tempos, ou este é o único gajo que tem razão e os outros todos estão mal. E eu apercebi-me que na maior parte das vezes os outros todos estavam a ser emocionais, estavam a reger-se pelas notícias, a reger-se pela notícias, pornografia financeira, que a maior parte dos sites e youtubers é pornografia financeira, não é? É a cena imediata só para conseguir atenção, cliques, tem títulos sensacionalistas, tem imagens sensacionalistas, a maior queda, a maior não sei quê, inclusivamente entidades importantes. O Bank of America teve há uns meses a dizer, faz o short ao SP500 porque isto vem aí o pior de... Se tu tinhas feito o short em março, abril de 2025 ao SP500, tinhas perdido já não sei quanto de Uma equipa de valorização, massa. Sim, 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 não é? sim. Neste momento o meu portfólio está com, quer dizer, no sábado passado, agora já está com mais, que já cresceu. No sábado passado estava com, deixa-me ver, 18,1% de valorização. Imagina que eu tinha shortado e tinha vendido tudo, ou... E é que depois as pessoas, pois, mas olha, é o Bank of America a dizer isto. E então, o Bank of America o que está a fazer, ou a maior parte dessa pornografia financeira, o que está a fazer é tal notícias más, manda cá para baixo e quem é que está a comprar? Eles e os amigos. Ao menos o Trump é verdadeiro, manda tudo cá para baixo e depois diz assim: está na altura de comprar ações de empresas americanas. Ele avisa. Lembras-te? Sim, boa visão. Também. Pronto. Não E vi então? 2025, não. Não percebi. Que foram novidades em 2025 ter um presidente a fazer tweets a recomendar compras na bolsa, não, nunca Mas tinha espera, acontecido. ele sim, eu quando como eu comecei em 2018, eu ainda me lembro da primeira, fase dele, os primeiros 4 anos, e em 2018 ainda era não era o X, era o Twitter. Cada vez que ele tweetava, aquilo era ou para cima ou para baixo. Eu adorava os tweets do Trump, porque aquilo é que fazia mexer no mercado, ainda por cima como eu estava a fazer trading, só que pronto, só fiz asneiras. Geravam oportunidades. Mas Era tu segues, geral. mas tu segues as trades dele fielmente ou tens assim uma abordagem se calhar mais crítica De quem? Do Adam Khoo? sim, e filtras aquelas que a ti te parecem mais mais sentido? Sim, há coisas que ele faz que para mim não fazem sentido. E isso é engraçado, que tu podes ter um mentor e não tens que seguir, à risca tudo o que ele faz. Certo. Ele tem uma visão. Eu já só faço investimentos de longo prazo. Ele faz investimentos de longo prazo e faz trading com options, com opções. Eu não faço trading, já desde 2020. Mas uma das coisas que ele gosta é, a determinada altura, quando há muita incerteza, ele gosta de adicionar empresas defensivas ao portfólio dele. E eu tenho um perfil mais agressivo, que é, eu não quero empresas defensivas. Quando isto cair, cai menos. Não, eu quero é que elas caiam, quando cair, que caiam muito para eu comprar mais. Eu quero é a minha disciplina, e também aprendi com ele, de ir metendo dinheiro de lado todos os meses, ou sempre que posso, para ter as tais balas para disparar quando passa a gazela a mancar. Estás a ver? Quando vêm os novos saldos e vão elas. Hum, e ele tem uma visão de... Pá, ele neste momento tem 44 empresas no portfólio. Ele tem vários portfólios. Tem um só para crescimento, tem um só para receber dividendos, com bancos de Singapura, Real Estate Investment Trust, os REITs. Hum, eu não quero dividendos, porque em Portugal não faz sentido. Eles em Singapura não pagam imposto sobre os dividendos. Nós em Portugal levamos logo 28%. Portanto, para mim não faz sentido estar a investir em Portugal para receber dividendos. Eu quero crescimento a longo prazo. E, portanto, eu só quero empresas de crescimento, não quero ter empresas defensivas no meu portfólio, portanto tenho um perfil de investidor mais arriscado, porque nós sabemos que as empresas, eu tenho 80% do meu portfólio em empresas tecnológicas. As tecnológicas são as que mais crescem, mas também são aquelas que quando levam pancada, levam 70% de pancada, Certo. não é? E se tens 10.000 euros numa empresa, quando ela leva 70% de pancada, como levou a Meta em 2022, os teus 10.000 euros de repente valem 3.000. Mas eu o que fiz em 2022 foi, então comprei mais 3.000, e comprei mais 2.000, e comprei não sei quê, e transformei os 7.000 e poucos euros que investi na Meta em
Posso-te mostrar, não tenho problema. A Meta tem sido uma das empresas com uma melhor performance nos últimos anos, no mercado, sim. Sim, ainda Aliás, não desde bati. os mínimos de 2023 ou 2, 2, já não foi quando recordo eu bem, comprei loucamente. ali na casa Foi. dos $85, uma coisa assim do Foi a género. última vez que eu comprei, acho que foi a 92, uma coisa assim do género, mas ela ainda desceu mais um bocadinho. Mas ainda não a minha que cresceu mais foi a Palantir. Ok. Portanto, a meta, deixa eu ver aqui, eu investi 7.000 e qualquer coisa, tenho 45.500. Portanto, na Palantir investi 2.800 e pouco e tenho 55.278. Ok. Estas são as 2 maiores posições que eu tenho no meu portfólio. Epá, mas a Palantir chegou a vir aos $6 e qualquer coisa, em 2022. E agora está a $184. Tu investes só em ações, ou tens outras classes de ativos que consideras para o teu portfólio? ETFs, imobiliário, criptomoedas, Não, cripto não obrigações? percebo e não invisto. Portanto, se eu não percebo, não lhe toco. Não Ficas de consigo fora, perceber, ok. ainda não consigo perceber nada daquilo e, portanto, fico de fora. Tenho investimentos em negócios próprios, tenho vários negócios nas 2 empresas privadas que eu tenho neste momento, e portanto é o que dá dinheiro para eu viver a minha vida confortável e dinheiro extra para eu investir, para fazer outros investimentos, inclusivamente empresas cotadas na bolsa. ETFs só tenho um, ETF semicondutores, e tenho isso depois complementado com uma posição grande na Nvidia, e vou fazer um investimento num imóvel. De resto não tenho mais nada. Tenho gostado muito eu gosto muito de negócios e portanto gosto de investir em empresas, nas minhas, nos meus negócios e fazê-los crescer, e em empresas cotadas na bolsa em que meto os outros brilhantes a nível mundial, eles que trabalhem e que façam crescer o meu dinheiro. Eu acho isto lindo. Quando eu comecei a perceber que podia ter uma participação na Amazon, na Meta, na Microsoft, eu, a sério, isto é brutal, olha, os maiores cérebros deste mundo estão lá a trabalhar para fazer aquilo crescer. Mas já são empresas tão grandes, agora já é tarde demais. É? Então a Meta cresceu 5 ou 7 vezes desde 2022. A Palantir cresceu 12 vezes ou 13 vezes desde 2022. A Amazon já duplicou desde 2022, não é? Certo. Há aqui uma desculpa, não sei, ias Não, complementar não, com é só, e eu acho que, só para terminar esta ideia, eu acho que com a inteligência artificial vamos assistir nos próximos 5 anos, eu já nem diria 10 anos, que já é muito ok. esticado, mas nos próximos 5 anos vamos assistir a crescimentos astronómicos de determinadas empresas, que não necessitam. Eu gosto de empresas que não tenham um capex grande em mais caminhões, mais pessoas, mais armazéns, mais navios na frota. Não gosto nada disso. Isso é capital investimento. Para crescer tem que estar sempre a meter dinheiro. Não, não, não. Eu gosto daquelas que investem em infraestrutura de cloud, de inteligência artificial, de robótica, de Sim, inteligência artificial na robótica, estás a ver? E que consigam agora, escalar fácil. Sim, sim, mas sim. escalar e vai ser uma brutalidade. Quando isto escalar, isto multiplica por não sei quanto, sem ter um acréscimo de funcionários, de navios, de toda aquela parte, de armazéns, percebes? Sim, de ativos físicos, sim, mais custosos. Olha, uma pergunta que eu te queria fazer, porque esta é a parte mais polémica, acho eu, Ei! quer dizer, já tocaste aí na questão da Palantir, isto já podia ser polémico, porque não é bem consensual, mas eu acho que há aqui uma mais polémica que nós podemos abordar agora, que tem a ver com o fundo de emergência. Eu sei Exato. que tu tens uma posição relativamente ao fundo de emergência um bocadinho diferente, Estúpida. Uma posição mas estúpida. não diremos estúpida, podemos dizer que é diferente daquilo que é o consenso na sociedade ou no círculo de influência financeira em que nos movemos, onde existe muito esta necessidade de criar um fundo de emergência para depois começar a investir e estar ali protegido para o caso de eventualidade. E tu tens uma posição um bocadinho diferente. Conta-nos um Uhum. bocadinho qual é a tua posição e explora lá então esse. Eu não tenho fundo de emergência. Porquê? Pronto, é aqui a parte ridícula e parva que toda a gente diz: pronto, vou desligar aqui o episódio, que este gajo não sabe o que está a fazer. Acabou. Já perdeste os ouvintes todos a partir deste momento. Hum, por causa da minha situação, que também é diferente, ou seja, eu tenho 7 fontes de rendimento que estão inseridas em 2 empresas privadas e, portanto, eu não tenho fundo de emergência porque eu estou tranquilo. Se eu precisar de dinheiro, eu tenho dividendos a receber destas empresas
e eu tenho liquidez para ir lá buscar dinheiro. Ponto. Por isso é que eu não tenho fundo de emergência, mas há dinheiro disponível nos meus negócios. Pronto. Percebes? Porque é que não tenho fundo de emergência e estou descansado? Então Ok. isso, aí uma coisa que precisas fazer numa operação, não sei o quê, não sei o quê. Tenho seguros de saúde, tenho seguro de vida, ou seja, investi num excelente seguro de saúde, investi num excelente seguro de vida, e se estes não forem suficientes mesmo assim, ainda tenho dinheiro que posso ir buscar nos meus negócios. Portanto, não é propriamente aquela coisa de vai tudo para investir ou vai tudo para. Não. Há disponibilidade. Ok. Não está, é ali o dinheiro numa conta, parada, ou à Ou ordem, rende ou a, pouco. Sim, 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 ou a sim. render pouco, não. Portanto, Ok. o que eu gosto de fazer é, gosto de investir o meu dinheiro no desenvolvimento dos meus negócios, como eu já disse, e em ativos cotados na bolsa. No futuro, os ativos cotados na bolsa são o meu fundo de emergência. Nunca serão a curto prazo. São a 10, 20 anos. Certo. Porque o meu objetivo é, daqui a 20 anos, se calhar começar a vender ativos. E se eu precisar vender, para viver de renda, estás a Certo, perceber? certo. Sim. Tu, se começasses hoje do zero, com o mesmo desafio que tiveste quando iniciaste a empresa de consultoria, mas ao dia de hoje, tu voltavas a abrir uma empresa de consultoria relacionada com a parte ambiental, ou sabendo o que sabes hoje, se cá tinhas assim uma abordagem diferente e Hum. escolherias outro ramo de atuação? Eu acho que se escolhesse outro ramo de atuação, eu tinha que passar pelas coisas todas, para perceber o que é que funciona, o que é que não funciona. Hum, e a empresa de consultoria é uma empresa que gera muito dinheiro e, portanto, eh, é algo que foi desenhado para me ocupar pouco tempo. Demorou muitos anos a construir isto e apanhei muitos idiotas e muitas facadas pelas costas durante alguns anos, mas conforme ela está desenhada neste momento, funciona sem mim, e há muitos clientes que nem sabem sequer que existe um Pedro na empresa. Não sabem quem é, nem nunca ouviram falar, nem querem saber. Portanto, continuo a achar que a empresa de consultoria seria algo interessante, porque, como se costuma dizer no caso dos dividendos, é uma cash cow, é uma vaca leiteira que continua a alimentar tudo. E foi, pá, é preciso lembrarmos que foi a consultoria que me permitiu ter disponibilidade financeira para delirar com outras ideias, percebes? Ideias, Uhum. inclusivamente, de negócio. Eu não perdi só dinheiro em empresas cotadas na bolsa que não valiam nada. Eu perdi muito dinheiro em desenvolvimento de ideias de negócio que eram ridículas e que não deram em nada. Que as pessoas veem as minhas 7 fontes de rendimento e veem aquilo que funcionou. Fora as outras 30 ideias onde eu meti dinheiro e tempo e não sei o que não funcionaram. Mas pronto, eu aí nunca assumo que foi totalmente uma perda, assumo que foi um custo de aprendizagem. Foi muito dinheiro que injetei ali, não sei o quê, e tempo, não foi totalmente uma perda, porque aprendi muito, já não voltei a cometer aqueles erros, já passei a fazer uma análise financeira mais cuidada das próximas vezes que, pá, vamos lá começar isto e injetamos já aqui 50.000 euros. Calma lá, que vamos lá ver como é que tu vais começar. Vais começar devagarinho e injetas 4.000 ou 5.000. E se correr mal, tens que estar disponível para daqui a um mês ou 2 fechar isso. E então a perda foi só 4.000 e não 50. Certo. Faz Ah, sentido. portanto, eu acho que tudo o que eu passei até aqui na minha vida pessoal e profissional, bom e mau, eu tinha que passar. E eu já tive esta conversa muitas vezes com a minha esposa. E ela já me disse: Pois, mas nós tivemos um negócio em franchise em que correu muito mal, foram 200 e tal mil euros com os cães. Portanto, estás a ver? Olha, se pudesses voltar atrás, não ias para esse negócio. E eu já disse à minha esposa: ia na mesma, porque se não fosse esse, eu ia delirar noutro. E podiam não ser 200 e tal, podiam ser 500 ou 600 Pois. mil. E ela disse: Ah, pá, mas não era preciso termos sofrido tanto. Era. Para sermos as pessoas que somos hoje, mais disciplinadas, seletivas, dizer que não a isto e àquilo, não estar ali preocupado. Vou ter que dizer que sim, porque é família. Não me apetece, não vou. Ponto. E porquê? Porque já disse que sim, já fui o yes man durante não sei quantos anos e isso não me levou a lado nenhum. Levou-me a desmaiar de cansaço 3 vezes no mesmo mês. E Pois. portanto, nós tínhamos que passar pelas coisas todas más, e eu valorizo todos os momentos maus que passei na minha vida,
Tinhas que passar por eles? Tinha. Voltavas atrás e mudavas alguma coisa? Nada. Não mudava nada na minha vida. Agora, se me mostrasses no passado, vamos a 1999, sei lá. Não, 1996, quando entrei para a universidade, em Engenharia Florestal. Pedrinho, em 2025 a tua vida vai ser assim. Epá, é melhor não me mostrares o futuro. Porque se tu me mostrasses que ia ser assim, eu ia azeitar. Eu dizia assim: onde é que eu assino para passar já para lá? Estás a ver? Porque é tão fixe que eu não estou a imaginar como é que vai ser o processo até lá chegar. Não, não, não. Não me digas como é que vai ser o futuro. Se tivesse uma bola de cristal, eu não queria ver nada, não queria adivinhar nada, porque podes ter a surpresa desagradável de ver que o teu futuro vai ser deprimente, então também não quero saber, não é? Mais vale quando lá chegar ficar a saber. Ou podes ter a surpresa de, epá, tu vais ter um futuro brilhante. E tu dizes, pois, mas então ainda me faltam 30 anos para isso. Eu vou ter que andar 30 anos a levar nos dentes. Vais. Pois. Tu há bocadinho tocaste na de Giro, que foi a tua primeira corretora. Tu fizeste mais experiências com outras ou ficaste por aí? Não, fiquei por aí. Não, não é a melhor corretora, desculpa lá de giro, também não me estás a patrocinar para nada, portanto, não é a melhor corretora. É, pá, não te permite ver as tuas rentabilidades. A Interactive Brokers é uma corretora muito mais interessante porque tem gráficos, visualmente tu consegues ver como é que estão as tuas rentabilidades. Acredito que por concorrência um dia a de giro melhor. Agora, hum, é relativamente simples de trabalhar. Já não é que tem as taxas mais baixas, inicialmente quando eu comecei até era a que tinha as taxas mais baixas, mas é assim, como eu compro poucas vezes, vender raramente vendo, só quando são empresas cíclicas, por exemplo, eu tive Bank of China até ao ano passado, comprei no fundo do ciclo, quando ele atingiu o topo do ciclo, comecei a vender e já vendi a minha posição total. Ok. Portanto, como eu compro e vendo poucas vezes, eu já não pago muitas comissões por ano. Faço poucos movimentos. Não é como em 2019, o trader que dava, perdia 33% do portfólio e tinha entregue 900 euros em comissões à corretora. Isto é que era negócio. Que estupidez. Para eles é bom, para eles é bom. Claro, não, eu, se fosse assim, até eu tinha que ter participação na de Giro, tinha que comprar ações da de Giro, que era para o dinheiro que eu lhes dou voltar-me. Pronto, depois não sei, Certo. nunca analisei as contas da de Giro. Hum, mas já não é que tem as comissões mais baratas, não é, olha, em termos de ETFs é super pobre, tem pouquíssimos ETFs, mas eu também lá está, não é um investimento que eu, Sim, que seja para o qual atrativo para ti. Sim, sim. que seja atrativo, exatamente. Portanto, estou bem com a de Giro, para já não, se abrisse conta, abriria na Interactive Brokers. Já me disseram que é um bocadinho mais complicada, não é tão amigável, interface com o utilizador, mas é que o meu mentor, o Adam Cole, usa e os membros da minha subscrição online, Investir na Bolsa, alguns já têm conta na Interactive Brokers e dizem, pá, esquece, É um é só é um desafio adaptar-te. inicial. É aquele desafio Tu inicial que ao tens conta princípio na vai Interactive Brokers? eu uso Interactive Brokers, sim. Pronto. É um desafio inicial, ao princípio vai parecer um bocadinho diferente e se calhar mais complexo, mas depois claramente habituas-te e E é traz muito superior. depois vais Pois. dizer, epá, assim, eu não uso a Digito, não posso falar negativamente da mesma, mas sei que vais dizer da Interactive Brokers o que acabaste de falar, por exemplo, da subscrição da Amazon Prime. Ou seja, tu tiras muito mais valor do que, Uhum. por exemplo, em comissões e coisas do género. Pois. Eu queria Não, falar e aqui. desculpa, antes de avançar, e tem outra vantagem, que é quem está a investir, por exemplo, num ETF para passar mais tarde aos filhos, a Interactive Brokers permite passar a titularidade da conta para o teu filho aos 18 anos. A de giro não, tens que vender tudo, percebes? Eu não sei se é bem assim, mas acho que Das tem que ter uma partilhas que coisa. foram feitas lá na minha subscrição Investir na Bolsa, já houve pessoas que perguntaram mesmo à Interactive Brokers e eles disseram que sim, que era assim. Ok, ok. Eu Podes sei que nos mudar a Estados Unidos. titularidade da conta para o teu filho aos 18 anos. Ok, ok. Tenho que investigar. Vou sem dúvida nenhuma fazer um episódio sobre isso, porque é um tema se calhar É muito fixe. útil para. Sim, sim, sim. É uma ideia boa. Como é que tu. Tu já lançaste 4 livros, Uhum, é uma verdade. O último é este, o Dúvidas Reais, respostas sem rodeios. uhum. De onde é que nasceu esta tua veia de autor? Opa, eu sempre gostei de escrever e eu comecei a escrever, para um portal chamado Noctula Channel, que a minha empresa de consultoria ambiental chama-se Noctula.
E a determinada altura criámos um portal Noctula Channel e era para ser um portal em vídeo. Eu queria começar a fazer umas brincadeiras em vídeo. Mas depois o vídeo deu-nos muito trabalho, né, isto foi aqui em dezembro de 2013, acho eu. O vídeo deu-nos muito trabalho, não estava a ficar com a qualidade que nós queríamos, porque não percebíamos nada de gravação e edição. Então começámos a experimentar escrever sobre ambiente, mas sem ser palavreado técnico. Um bocado para levar as pessoas a valorizar espaços como as ecopistas, sei lá, as paisagens naturais, os parques naturais. Era um bocado ligado à parte do ambiente, mas já te fugia à linguagem técnica que nós usamos nos estudos de impacto ambiental e assim. E o portal foi ainda funciona, noctulachannel.com. O portal foi muito bem aceito e começou a ter muitas visitas. E eu e uma pessoa que eu contratei aqui para a empresa para produzir conteúdo, começámos a escrever para lá e, pá, eu comecei a gostar de escrever. Então depois comecei a produzir conteúdo também para a empresa de consultoria ambiental e, olha, vamos dinamizar um blog na empresa de consultoria ambiental, porque começámos a ver que aquilo atraía muita gente nas pesquisas no Google. Então começámos a pôr o SEO, o Search Engine Optimization, do site a trabalhar para nós. Certo. Hum, e então depois percebi que era isto que tinha a fazer em todos os sites. Então depois que lancei em novembro de 2014 a palestra Como Conseguir Emprego em 30 Dias, blog para dentro do site emprego30dias.com. O livro só veio 2 anos mais tarde. Começámos a escrever dicas sobre como fazer um currículo espetacular, com fotografia, como escrever uma carta de apresentação, e aquilo atraía movimento brutal. E então eu tinha uma forma de escrever um bocado parva, como eu gosto no Adam Cool, mas já tinha essa forma de 2013, 2014. E eu acho que era por causa disso que os artigos no Noctula Channel e no site emprego30dias.com atraíam tanta gente, porque eu explicava as coisas de forma simples e com analogias um bocado fora da caixa, ou muitas vezes Certo. parvas. E depois, o que aconteceu foi, nos eventos Emprego 30 Dias, muita gente começou a dizer, era fixe ter um guia, não sei o quê, comecei a escrever o livro, lancei o livro em março de 2016, e mais tarde comecei a escrever. Criei o meu site, silva-santos.com, e comecei a criar lá um blog e comecei a escrever para aí e para o LinkedIn sobre como é que criei os meus próprios negócios, como é que transformei como é que deixei de trabalhar para outros e criei o meu próprio emprego, como é que dei a volta àquele negócio em franchising que correu muito mal e que foi um buraco financeiro de 200 e tal mil euros, e comecei a ter muita atração no LinkedIn com esses artigos da desgraça, de quando a minha vida estava muito má, estás a ver? Certo. E eu pensei, olha, isto é fixe, as pessoas identificam-se com a fase negra e com o meu processo de renascer das cinzas. Então comecei a escrever muito sobre isso e isso ajudou-me a libertar alguns demónios que eu tinha cá dentro e até arrependimentos, porque é que eu fui tão estúpido, porque é que não fiz uma avaliação de risco melhor, porque é que não sei o quê, como é que eu assinei aquele contrato sem ver aí que estava blindado e que nós ia ser muito difícil sair, não sei o quê. Comecei a escrever sobre isso e mais tarde escrevi e o meu amigo Ricardo Matias, o tal designer que eu falei, eh, a dada altura disse: "Olha, já escrevi mais um artigo para o meu site". E ele: "Fogo, já escrevi mais um capítulo, um dia isto vai ser um livro". E ele: "Mas quando é que tu paras de escrever?". Quando eu parei de escrever, eu disse: "Eu só paro de escrever quando já tiver escrito tudo o que está cá dentro da minha cabeça". Sobre negócios, sobre estratégias, sobre o que correu mal, o que correu bem. Mas quando eu contava o que corria mal, era quando tinha mais visualizações, mais entradas no site, mais visualizações no artigo, no LinkedIn. Certo. E em final de 2019, não, acho que foi setembro, comecei a compilar aquilo tudo, epá, e aquilo dava para fazer um livro de 500, quase 600 páginas. E eu disse: "Ei!" E o Ricardo disse-me assim: "Olha, estás a ver o livro que está aqui atrás, o Tribe of Mentors, o Tools of Titans do Tim Ferriss?" Sim. Ia dar uma cena assim, um malho Uma bíblico. bíblia. E Sim, ele sim. disse: "Opa, tu não lanças um livro assim", porque quer dizer, os autores quando já são muito conhecidos, as pessoas: pá, como o Tim Ferriss lança um livro de 600 páginas, eu compro, porque eu já sigo o trabalho dele há muitos anos. Mas se eu lançasse um livro de 600 páginas, se calhar o pessoal não ia comprar. Acho que o Ricardo tinha razão. E eu disse-lhe: "Ó Ricardo, esquece, eu acho que vou separar isto por áreas.
tenho aqui não sei quantos capítulos que são como deixares de trabalhar para o outro e como criares o teu próprio emprego. E tenho aqui capítulos que é como é que transformas o teu emprego num negócio que funciona sem ti. E começas a deixar de ser perfeccionista, instruções de trabalho para delegares tudo noutras pessoas. E então o Ricardo Matias disse, perfeito, faz essa divisão e já vemos como é que isto dá. Então, saiu em janeiro de 2020 o livro A Ave Rara de Empregado Frustrado a Criador do Seu Próprio Emprego, que é basicamente isto, deixas de trabalhar para outros, vais criar o teu próprio emprego. Como é que eu fiz? Uma cena autobiográfica, as parvoices todas, como é que tinha uma funcionária fictícia, que era administrativa, que se chamava Irina, tinha um e-mail, era ela que mandava as propostas, só para parecer que era só eu, mas era para parecer que era uma empresa maior, tinha uma administrativa, Certo, tinha um comercial, que era o Miguel Silva, eu sou Pedro Miguel Silva Santos, o comercial era Miguel Silva, e eu era Pedro Santos, na altura não... Estás a ver? Então já aparecia 3 pessoas, já não era uma empresa só de um. Mas era um que fingia 3. Então eu conto isso tudo, essas aventuras todas no livro. E depois eu senti que para os outros capítulos todos que ficaram de lado, que era como transformares o teu próprio emprego num negócio que funciona sem ti, eu senti que faltavam ali capítulos, faltavam ali temas. Então andei a escrever de janeiro de 2020, que lancei esse Ave Rara, andei a escrever mais. Foi em junho, andei a escrever mais 6 meses. Depois meteu-se o Covid, eu fiquei com muito tempo livre. Em 6 meses lancei o livro seguinte. Portanto, o Ave Rara 2, do caos e das dívidas, fala muito nesse negócio em franchising que correu mal. É um estilo de vida livre. Tipo, como é que eu renasci das cinzas e agora só trabalho 4 horas por dia. Trabalho menos, 4 horas por dia. Foi assim que nasceu. E depois, de 2020 a 2024, não lancei mais livro nenhum. Calma. Fui continuando a escrever para o meu site. E foi quando eu me comecei a perceber que estava a haver um shift, uma mudança na minha forma de investir. 2020 lancei em janeiro e em junho, 2 livros. Comecei a escrever sobre investimentos, a gravar vídeos, nananana. Lancei a subscrição Investir na Bolsa em setembro de 2020. Muitos artigos para o blog do meu site. E então comecei a lançar uma coisa que se chamava Cartas aos Leitores. As pessoas escreviam: olha, eu estou a pensar nisto e naquilo, estou a pôr X dinheiro de lado, achas que estou a fazer bem? E eu dizia: olha, eu não sou consultor financeiro, mas eu estou a fazer assim, estou a fazer assim, tá, tá, tá. E então transformava aqueles e-mails que a pessoa me escrevia e o que eu respondia, transformava-os num artigo no blog do meu site. pois é. Ocultava dados pessoais, ocultava o nome da pessoa, onde é que ela vivia, não sei o quê, punha reticências. Andei a escrever cartas aos leitores mensalmente, depois mandava newsletters, com isso já está a nova carta ao leitor deste mês no meu site. E as pessoas iam ler, aquilo tinha uma atração brutal. A dada altura até passei aquilo a quinzenal, porque tinha tantos, eu respondia a tantos e-mails, senão nunca mais Pois, acabava. Não havia meses pela frente, só daqui a 10 anos que acabava de lançar os e-mails todos. E lembrei-me de compilar essas cartas aos leitores todas em talvez abril, maio de 2024. E aquilo deu ali, depois reorganizei, reestruturei e foi aí que eu decidi lançar Bolsa Dúvidas Reais, Respostas Sem Rodeios, porque aquilo são mesmo dúvidas das pessoas e eu estruturei desde começares, não sabes nada, até vais evoluindo nos conceitos e vais aprendendo o que é o teu perfil de investidor. certo. Portanto, os meus livros nunca nascem como livros, nascem sempre da minha paixão pela escrita, da minha paixão por responder a comentários, responder a e-mails que as pessoas me enviam. Ok. Eu ia te perguntar sobre um tema, sobre a questão de ser mais difícil ter começado a Noctula ou se calhar agora manter essa consistência, mas tu já disseste que ao princípio foi muito mais difícil e que agora já está tudo muito, muito Agora, automatizado. só para teres noção, nós não aceitamos clientes há vários anos e nós não temos comerciais, não batemos à porta de ninguém, Pois. exatamente por causa disso, não aceitamos clientes, só trabalhamos com uma lista restrita, muito restrita de clientes que já temos e crescemos com o crescimento desses clientes. Eles vão construir um novo parque eólico e nós temos mais não sei quantos estudos para fazer para eles. E temos sempre, quando fazemos um estudo de um parque eólico, temos sempre os anos antes da construção, a construção e pelo menos 3 a 5 anos da fase de exploração. Portanto, quando ganhamos um projeto novo, ganhamos tipo 7 anos de trabalho, sempre. De projeção, sim. Eu queria te perguntar, era
dado esta nova tendência com a inteligência artificial, tu achas que ameaça de alguma forma os negócios de consultoria ou relacionados com estudos ambientais? Ou sentes que não é uma concorrência direta, por exemplo, àquilo que tu fazes hoje em dia? Não, pode ser um auxiliar muito grande. Se tu pensares, por exemplo, vamos pegar no caso da Notebook LM, da Google. Até aqui tu tinhas muitas fontes de informação, decretos-lei, outros estudos que já fizeste, pareceres disto e daquilo, e tu tinhas que andar ali, onde é que eu tinha, não sei, epá, vou imprimir para fazer aqui uns rascunhos. Carregas tudo para o notebook LM e consegues começar a fazer perguntas e a obter respostas que não estão no Google, não estão em lado nenhum, estão nas fontes que tu usaste para alimentar o notebook LM. E portanto, aí a inteligência artificial vem-te ajudar, aquele trabalho de organização de dezenas de fontes diferentes, pareceres, leis, não sei quê, pões tudo para ali, os PDFs, e vais trabalhar em cima daquilo, percebes? Não vejo que seja uma ameaça, porque aquilo não nos vai substituir. Vai-nos é poder levar a trabalhar menos horas e, portanto, vamos imaginar, tu pelo mesmo valor ocupas menos horas do teu trabalho. Portanto, tens Sim, uma pode ser rentabilidade produtivo maior. noutras áreas, não é? Pode ser, essa questão que tu disseste, da otimização, quer seja legislativa ou fiscal, se calhar traz-te uma otimização e depois liberta-te tempo para outras áreas, se calhar mais Claro. interessantes, mais produtivas, não é? E estratégicas, por exemplo, tu às vezes, aquilo que eu gostava, porque eu já não tenho a parte operacional há muito tempo na consultoria ambiental, já tenho a minha equipa, mas aquilo que eu mais gostava, e que a minha equipa também faz, é a parte estratégica, que é, espera, temos aqui uma série de condicionantes ambientais, temos a reserva agrícola deste lado, temos a reserva ecológica deste lado, como é que vamos com o projetista repensar a configuração do parque eólico para evitar estas restrições ambientais todas? Isto é estratégia. Estás a ver? Certo. Isto é tu estares em cima com o cliente a olhar para o melhor layout, o melhor desenho, para termos o menor número de problemas no licenciamento disto. Esta era a parte que eu sempre gostei, que era a parte de puxares pela cabeça. Agora, aquela parte de É o desafio, aquela adrenalina de uma sim, coisa agora a parte diferente. burocrática do estudo de impacto ambiental para cumprir o decreto não sei o quê, ei pá, que seca, meu, não me ponhas a fazer isso. Ok. Percebes? Sim, sim. Liga-me só quando for para definir estratégia e depois o resto tem que ser as outras pessoas a fazer, que eu não tenho paciência para a parte burocrática. Boa, boa. Pedro, nós estamos a terminar. Olha, eu queria te pedir. Sério? Oh, que pena! Estamos a terminar, foi muito enriquecedor. Eu queria dar-te aqui um espaço para tu. Já mencionaste algumas, mas é sempre bom mencionar aqui uma secção específica onde tu podes dizer às pessoas onde é que elas te podem seguir, onde é que te podem encontrar, as tuas iniciativas, que tu Uhum. achas que. Então é muito fácil, olha, a fonte principal é o meu site, silva-santos.com, e depois tenho o podcast da Ave Rara, que está no meu site, tem um menu chamado podcast, eu ponho lá sempre os episódios todos, mas se não, as pessoas estão habituadas a usar o Apple Podcasts, o Google Podcasts ou, sei lá, o Spotify, está lá, é só procurar a Ave Rara e está lá o meu podcast. Todas as segundas-feiras de manhã sai um episódio em que eu gosto muito de conversar com pessoas que estão numa fase de transição de vida ou que já conseguiram transitar e criar o seu próprio negócio, e então falamos sobre as coisas que eu já passei e ajudo-os, ah, às vezes um bocadinho até emocionalmente a gerir melhor as emoções em Uhum. determinadas fases mais complicadas. Portanto, se gostas deste tipo de conversas, eh, vais gostar dos episódios semanais do podcast da Ave Rara. E depois no YouTube também, Pedro Silva traço Santos, no TikTok também, saem muitos vídeos pequeninos, aqueles shorts. Opá, põe no Google, Pedro Silva traço Santos e vais ver. Não te livras de mim, está lá tanta coisa. É isso. Pedro, muito obrigado pela tua partilha, muito enriquecedora. Eh, Diamantino, muito obrigado pelo teu convite. Agradeço a tua disponibilidade e partilhares o teu percurso, Uhum. e o teu contributo também, através não só dos livros, mas das iniciativas que mencionas. E seguramente vou convidar-te para um novo episódio onde podemos explorar, se calhar, outros temas. Espetáculo. Foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado. Muito obrigado eu. Até breve. Um abraço. Para aqueles que nos estão a ouvir, isto aqui também é uma experiência nova. Eu vou deixar os links que mencionámos aqui na descrição do vídeo.
pedir-vos que deixem um like se gostaram do conteúdo e que nos sigam ambos então nas diferentes redes sociais. Um abraço a todos e até ao próximo episódio.